Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para esse podcast uma das minhas referências quando eu comecei minha carreira. Eu me lembro que em 1999, na época, a Endeavor, ela promovia alguns eventos no antigo IBMEC, que hoje é INSPER, mas na época chamava IBMEC, e ela fazia alguns eventos para reunir empreendedores. E uma das palestras que virou muitas chaves na minha cabeça foi uma palestra do Marcelo Scherto. Marcelo Scherto, ele é um dos maiores, para mim, talvez o maior, o mais antigo, o que mais tem conhecimento sobre expansão de franquias, né, ou através de franquias do Brasil, mas tem um conhecimento gigantesco sobre gestão e para mim sempre foi uma referência e hoje tá aqui na minha frente. Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente. Para mim é um prazer imenso. Fico extremamente envaidecido de você dizer isso, cara, porque para mim referência é você, cara. Então eu sou aqui um servo da gleba, cara. Eu tô aprendendo todo dia. Que legal, que legal. Eu gosto dessa mentalidade, eu tô também sempre aprendendo. Mas é assim, ó, eu lembro daquela palestra, o meu sócio, ele tava junto comigo. Ele não era meu sócio na época, era meu funcionário. Ele tava junto comigo e aquela palestra foi uma palestra assim que abriu a mente, né? Abriu a mente sobre expansão de negócio. E desde então, para mim, você é uma referência e hoje ter você aqui sentado aqui no podcast, uma honra. Eu acho que a gente vai poder contribuir muito com esse empresário que tá lá do outro lado para entender gestão, né? Apesar do Marcelo ser um especialista em franquia, você não consegue expandir uma rede de franquia se você não tiver gestão, se não tiver processo, né? E ele estava até me falando aqui, ele vai contar um pouquinho dessa história. Hoje, 60% dos projetos dele não é de expansão de franquia, né? É de gestão de rede, de gestão de empresas que têm equipes remotas, equipes muito grandes. A gente quer saber um pouco sobre isso. Então, para começar, senhoras e senhores, né? Eu quero que vocês recebam aqui Marcelo Scherto. Scherto, se apresenta para a galera que está aqui ouvindo a gente. O Marcelo já disse aqui, eu sou Marcelo Scherto, eu tenho pelo menos, fazer as contas aqui, há uns 40 anos trabalhando com franquias. E uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás, mais de 30 anos atrás, é que o mundo das franquias, na verdade as franquias, as franqueadoras, as empresas franqueadoras ao longo de décadas, desenvolveram ferramentas e mecanismos excelentes para gerir unidades autônomas, para gerir redes de qualquer tipo de negócio. Na verdade, o que eu percebi é que aquilo que a gente usava só nas redes de franquias pode servir para uma rede de vendedores porta a porta ou vendedores diretos, ou para uma rede de representantes comerciais, ou para uma rede de filiais ou corretores, ou qualquer outra rede de negócios presenciais, onde você tem na ponta alguém interagindo presencialmente, fisicamente, seja com um consumidor ou com um usuário. Nós temos trabalhado muito, Marcelo, você provavelmente não sabe disso, até porque a gente não divulga, nós temos trabalhado muito com ONGs, ajudando na expansão estruturada de ONGs. Um dos nossos clientes nesse segmento, talvez o que mais aparece na mídia, é o Gerando Falcões. Não sei se você conhece o Gerando Falcões, do Edu Lira. Incrível. Maravilhoso aqui. E eu conheço esse projeto já 2012, 2013, foi quando eu ouvi falar deles ali a primeira vez. E já era incrível, né? Não, imagino é um negócio sensacional. E quando nós começamos a trabalhar com eles, eles faziam um trabalho maravilhoso numa única favela, em Poá, aqui próximo a São Paulo, né? Na favela onde nasceu o Edu Lira, que é o fundador, que é um sujeito iluminado. O Edu é um cara iluminado, é um cara fora desse planeta aqui. Eu tenho a impressão que ele deve ser um alienígena que pousou aqui. Tem alguém que eu tenho que trazer pro podcast. Você tem que trazer esse cara. Você tem que trazer esse cara, porque esse cara pode falar, embora o negócio dele seja ONG, ele é um gestor social de primeiríssima qualidade, intuitivo. Já depois foi fazer cursos em Harvard, coisa e tal, mas ele criou aquilo lá de forma intuitiva, garoto nascido na favela, nascido num barraco mesmo, e ali cresceu. Mas quando a gente começou a trabalhar com ele fazia um trabalho incrível em uma favela em Poá, periferia de São Paulo. E provocado por um dos investidores sociais, um dos financiadores dele, esse financiador colocou para ele a meta de que precisava chegar em 500 favelas, senão você não está impactando o mundo, né, de forma adequada. Não está usando seus talentos da maneira adequada. Da maneira né? adequada. Você tem um know-how enorme que você não está usando, né, de forma adequada, não está escalando, para falar a linguagem da gestão. E aí o desafio era criar um modelo que permitisse levar os programas todos dele, educacionais e de outros tipos, para 500 favelas. E a gente foi contratado para isso, e em 8 anos a gente levou não para 500, mas para 6.600 favelas por enquanto, usando basicamente as ferramentas que são típicas de uma operação de franquia. A gente não inventou nada, a gente adaptou, a gente transpôs do mundo empresarial para um mundo não empresarial. Então nós temos trabalhado muito com ONGs, temos trabalhado com redes de filiais, temos trabalhado com indústria
franquias que resolvem avançar para o varejo. Esses projetos são deliciosos. A gente tem que criar o modelo de negócio, o modelo de varejo que vai ser replicado e que não existe quando a gente começa a trabalhar. Então a gente criou as lojas da Havaianas, a gente criou Casa Balduco, a gente criou lojas da Hope, Lingerie, a gente criou os açougues da Swift, coisa e tal. Eu tenho visto meio que modelos inusitados, né? No modelo de franchise. Igual quando você falou da Havaianas, eu lembrei. Tem uma marca de sabonete, esqueci o nome agora, que eu vejo, por exemplo, eles têm uma linha de produtos para shopping. Tem lá no shopping, pelo menos, Deve ser Granado. Granado. Aí você faz uma reformulação da marca. Isso. Aumenta a percepção de valor da marca e você cria uma valorização num produto, né? Porque o produto sabonete de R$5 vira um presente. Isso. Vira um presente no dia de aniversário ou no dia das mães, ou enfim, né? A qualquer dia vira um presente de R$200 e poucos. Marcelo, né? A capacidade de geração de valor disso. E eu vou te dar a informação que talvez seja mais vital ainda. Quando você instala uma loja daquela da Granado, ou da Nike, ou da Hope, em algum lugar, dentro do shopping, ou da Havaianas, você instala uma loja que a gente chama de monomarca, uma loja que vende produtos de uma única marca, né? Você instala dentro de um shopping, a venda daqueles produtos, daquela marca, sobem na farmácia que está dentro daquele shopping, na sapataria que está dentro daquele shopping, na farmácia que está no bairro. É impressionante porque você passa a ter uma percepção de marca. Você gera, na verdade, algo que é fundamental. Você gera uma conexão emocional muito maior entre o consumidor e a marca, quando ele pode interagir com aquela marca num ambiente controlado. Essa loja a qual você está se referindo, a arquitetura dela é pensada para aquele tipo de produto, a iluminação dela, o cheiro dela, os produtos que estão ali dentro conversam entre si, completamente diferente de chegar numa drogaria ou num supermercado. E lá na área de sabonete, está um do lado você do tem um outro. Sabonete da Granado junto com outro sabonete de outra marca. Ali a tendência é você olhar para preço. Quando você está nesse ambiente, a tendência, dentro da loja da Granado, você não está olhando para preço, você está olhando para a experiência, você está olhando para outra coisa. Você não está olhando para o sabonete como algo que você vai usar para tomar banho, mas como um presente que você vai dar, né? Então, de repente até, que é muito usual, um presente para si próprio. É muito engraçado isso. Você compra... a gente trabalha muito com o mundo de chocolate. Chocolate é presente, inclusive autopresente. Assim, a gente fala muito de autoindulgência no chocolate, no sorvete também. A gente trabalha com as redes sorveterias aí, Bate de Latte, Borelli, etc. É muito interessante porque é o tipo da coisa que você compra quando você está muito feliz ou muito triste. Você fechou um grande contrato, você está super feliz. Pô, preciso comemorar, eu mereço um sorvete. Ou então o teu dia foi péssimo. Aquele cliente que você estava contando, não sei o que, contratou teu concorrente, você está super deprimido. Fala, quer saber? Eu mereço um sorvete, um chocolate. Então, esse tipo de coisa de se dar um presente também é importante. Mas esse negócio da loja monomarca, se ela for bem estruturada e bem operada, porque esse é um ponto, nós estamos aqui num podcast que fala de gestão. Não adianta você ter um projeto maravilhoso e conceber algo de forma genial se a execução no dia a dia não for muito cuidada. Se não tiver processo, se não tiver treinamento, se não tiver medição, se você não tiver indicadores, isso é fundamental. Então você precisa executar bem. Mas se você executar bem, aquilo ali é um alavancador de vendas em todos os canais. Que legal. Ó, eu queria trazer alguns pontos aqui, né? Primeira coisa, você falou do Gerando Falcões, né? E você falou, vem um instinto aqui em mim. Tem uma parábola, que é a parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos. E para mim, ela é uma das parábolas que representam o porquê que a gente está aqui, né? Que a parábola dos talentos fala: partindo do seu senhor, ele distribuiu, né, a seus servos os seus talentos, né? Talento, ele, enfim, dependendo da época que você analisar, pode representar moeda, né? Dinheiro. O talento, ele tem alguns significados. No sentido figurado, é o dom que a gente recebe. Mas, dependendo da época da história que você vai olhar, o talento podia ser dinheiro, né? Distribuiu os seus bens para os seus servos de acordo com os seus talentos. Um deu 5 talentos, outro deu 2 talentos, outro deu 1 talento. E ali ele fala, né? O que recebera 5 foi logo e multiplicou, fez outros 5. O que recebera 2 foi e multiplicou, fez outros 2. O que recebera 1, enterrou.
né? E aí, na parábola dos talentos, ele fala assim, né? Voltando o senhor, foi prestar conta com seus servos. E aí, o que recebera 5 foi lá e falou, olha, você me deu 5, eu multipliquei os 5, toma aqui o que é teu, né? E aí fala, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, você fiel no mundo. Entra pro gozo do Senhor. Mesma coisa com o que entregaram 2 talentos. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, eu vou ser fiel no muito. Entra pro gosto do teu Senhor. Aí veio o outro e falou assim, olha, sabendo que você era severo, né? Ceifas onde não semeastes, colhes onde não joeirastes, eu fiquei com medo e enterrei meu talento. Enterrei o talento. Toma aqui o que é teu. Ele falou, servo mau e preguiçoso, né? Tira desse que não tem e dá para aquele que tem, porque a todo o que tem será dado, e o que não tem, até o que tem será tirado. Enfim, né? E ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parte é meio tenebrosa, né? Mas para mim essa é uma das maiores lições da vida, né? O nosso objetivo aqui em termos de propósito é multiplicar os talentos. Então quando você falou assim dele, eu falei, pô, cara, você tá em uma favela só, né? Você não tá multiplicando, você enterrou teu talento. Você pode chegar a mais lugares. Você enterrou o teu talento. E quando ele despertou para isso, chegou com uma meta de 500, ele chegou em 6.000, né? Então tá cumprindo o propósito na Terra. Marcelo, né? eu nunca contei para ninguém como é que eu fui parar nesse negócio de trabalhar com ONGs, com o que a gente chama de franquia social, que são franquias sem fins lucrativos, né? Eu nunca contei, vou contar para você aqui, para os nossos ouvintes aqui. Um belo dia meus filhos eram pequenos ainda, faz anos, né? Meus filhos hoje têm 36 e 38 anos, mas naquela altura, então eles eram pequenininhos e eu estava levando eles para a escola, eles no banco de trás do carro, e eu fui assaltado num farol e um moleque encostou um revólver na minha cabeça pedindo minha carteira, que eu entreguei, e outro moleque que eu via pelo retrovisor tinha um revólver apontado para a cabeça dos meus filhos no banco de trás. Eles nem perceberam o que estava acontecendo, eles não perceberam, mas eu percebi. Eu fui deixar eles na escola e eu fui pensando o seguinte, eu vou deixar eles na escola, eu vou voltar em casa, eu vou pegar uma arma, eu vou voltar aqui, eu vou esses 2 meninos que apontaram um revólver para os meus filhos. Sim. Esse era o meu pensamento naquele momento. Graças a Deus o trânsito estava uma desgraça, como tende a acontecer em São Paulo. Eu levei muito tempo. Quando eu deixei eles na escola, a minha ideia já tinha mudado. Que bom. E eu já dizia o seguinte, pô, esses 2 meninos, eles são vítimas, eles são os coitados, eles não conhecem outra vida. Eu preciso ajudar a mudar a vida desses meninos. E naquele dia, eu liguei para um amigo que trabalhava muito no terceiro setor, continua trabalhando, chamado Stephen Kunitz, que é um cara super conhecido. O Kunitz tinha, inclusive, um prêmio naquela altura, que era o Prêmio Bem Eficiente. Ele premiava ONGs, medindo elas com indicadores típicos de uma empresa, né, de gestão, etc, etc. Eu liguei pro Kunitz e falei, Kunitz, eu queria saber para qual ONG eu posso contribuir, eu quero dar dinheiro, eu quero passar a dar uma espécie de dízimo para uma ONG que faça alguma coisa legal. Ele falou, Xerto, vamos almoçar, que eu tenho uma ideia mais legal. Tá bom, marcamos para daí alguns dias, vamos almoçar. Ele falou, Xerto, em vez de dar dinheiro, que você vai dar, tá bom, vai ser bem usado, mal usado, por que você não dá o que você tem de mais valioso? Falei, como assim? Não estou entendendo. Dá teu conhecimento. Usa tudo o que você sabe. Porque eu tenho certeza que com o que você sabe a respeito de franquia, dá para fazer algo para expandir essas ONGs. Pô. Foi ele que me deu a ideia, não fui eu que tive. Veio dele. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Mas isso que você está falando do talento. Pega o teu talento. Porque, na verdade, Marcelo, eu me considero um cara extremamente limitado, porque eu tenho um cabedal imenso de ignorâncias. Eu desconheço muita coisa. Esse negócio de franquia, eu aprendi a fazer, faz 40 anos que eu faço. Então, isso, modéstia à parte, eu faço direitinho. Então, esse é um talento que eu tenho. Então, como é que eu pego esse talento e vou usar para ajudar socialmente, para ajudar o país, pô, pra gente tentar resgatar, não vamos resgatar todos os moleques que estão na rua, vamos resgatar alguns, pô. Aquela história, se eu conseguir resgatar um, minha vida tá justificada, minha existência tá justificada. Então, a partir daí, eu comecei a escrever artigos, coisa e tal, e é essa coisa, aí alguém leu um artigo publicado meu e me chamou, bom, resumindo, a Xerto já trabalhou para mais de 30 ONGs, fazendo isso, ajudando a replicar. E no modelo de eficiência. E no modelo de eficiência, que eu quero acreditar, algum bem nós estamos fazendo, alguns nós estamos resgatando. Eu não tenho essa métrica, eu não tenho essa medida, mas eu tenho certeza que alguma coisa de bom está acontecendo. Mas foi bem isso, dentro dessa linha, na linha dessa parábola que você está dizendo, pegar o que eu sei e compartilhar, cara, levar para fora, né? É isso que legal. Xerto, então, a gente estava falando, né, um pouquinho antes de entrar no podcast, a gente estava falando de como que a gente pega um modelo, que é um modelo que foi... E engraçado
engraçado que esse modelo ele veio da indústria, né? Eu posso dizer que veio do Fordismo esse modelo, adaptado para um varejo, né? E que amplamente divulgado pelo McDonald's, né? Pelo Ray Kroc no sistema de franquia. E hoje ele pode ser adaptado para a gestão de todas as coisas. Inclusive, né? Eu tive um mentor que você falou que ele mudou tua vida, né? Que foi o Michael Gerber. Eu tive a oportunidade, talvez eu tenha sido, não tenho esse número, né? Mas talvez eu tenha sido o único brasileiro ou um dos poucos brasileiros. Aquele tempo que ele fazia mentoria por telefone, era isso? Era pelo Zoom quando eu comecei a fazer. Era pelo Zoom. Já era porque pelo eu Zoom. conheci o Gerber, eu trouxe ele uma vez para fazer uma palestra em São Paulo, ele fazia mentoria por telefone e ele formava multiplicadores que faziam mentoria por telefone, né? Era uma coisa impressionante. Era impressionante. Para pequenos empreendedores, ajudando o empreendedor na gestão do dia a dia, das questões mais banais. E ele foi meu mentor, ele fazia isso há 40 anos. Quando eu comecei, ele já fazia isso há 40 anos, né? E você falou que lendo o livro dele mudou tua vida. Mudou minha vida. Aliás, Aí eu você recomendo falou que- muito esse livrinho. Esse livrinho dele já teve várias edições aqui no Brasil, inclusive por editoras diferentes. Em algumas a tradução é muito boa, em outras não é uma tradução tão boa, mas não importa. O livrinho é muito legal, chama O Mito do Empreendedor Revisitado. Ele tem outros, mas para mim esse é o... Onde ele todos, usa muito... sabia? Hã? Eu li todos os livros dele. Você leu todos aqueles? Ele tem livros em português, tem Empreender e O Mito do Empreendedor. Em inglês ele tem O Mito do Empreendedor para Dentista, O Mito do Empreendedor para Optimetista, Tem O Mito do Mastering, Empreendedor para não sei o que Dentista lá. e ele tem o E-Mastery. É isso aí. Então é um livro gigantesco, assim, É ó, isso aí, desse é isso tamanho. aí, é Eu isso li aí. esse Esse daí, eu li, ele conta esse toda a eu li. história dele ali, é muito legal aquele livro. É muito interessante. Ele com aquele chapeuzinho Panamá dele é uma figura excepcional. Mas o livrinho dele, esse O Mito do Empreendedor, para mim foi realmente um momento de virada na minha vida. Assim. Conta um pouquinho disso. Você ficou sobrecarregado, Eu fiquei burnoutado. sobrecarregado. Eu criei a empresa que hoje é a Scherto Consultoria. Esse ano nós estamos fazendo, em outubro, nós vamos fazer 39 anos. Então criamos essa empresa aí, eu e um sócio. E esse sócio, quando nós tínhamos 9 anos de empresa, do dia para a noite saiu. Resolveu sair, comprei a parte dele, ele se retirou da empresa. E eu e ele extremamente centralizadores. Aquele negócio assim, a gente achava que só a gente sabia fazer direito. Só nós sabíamos fazer. Então nós tínhamos 2 superstars, que éramos nós dois, e um monte de coadjuvantes, né, dentro da empresa. Era essa a nossa visão, completamente deturpada e fora da realidade. Mas assim, a gente se via como indispensáveis, só nós sabemos fazer, coisa e tal. E trabalhávamos os dois 10, 12 horas por dia, loucamente, focado. De repente ele saiu e eu passei a trabalhar as minhas 10, 12 e as 10, 12 dele, né? Então eu teve um dia que eu estava na empresa e eu acordei numa cama de hospital. Eu tinha tido um burnout, eu tinha apagado. Colapsou. Empresa, assim, colapsei fisicamente, né? Mentalmente já estava colapsado há dias, mas de repente fisicamente. E por mera coincidência eu estava em casa me recuperando, aí passei uns dias que eu trabalhava pouco, coisa e tal, e um amigo me mandou o livrinho do Michael Gerber, lá, O Mito do Empreendedor, com uma dedicatória, porque o livro fala de franquia. Ele fala de franquia, não franquia, mas franquia como um modelo de negócio, né? O Michael Gerber, acho que nesse livro, se você está lembrado, o conceito básico dele é o seguinte: qualquer negócio, independentemente do ramo e da intenção de virar franquia ou não, ele disse, não tem importância, mas qualquer negócio deveria ser visto pelo fundador como a unidade piloto de uma rede de 1000 franquias que vai nascer a partir dela. Então, o que é fundamental? Que o empreendedor, desde o começo, descreva os processos principais, os procedimentos todos, os padrões, mas não na cabeça dele, descreva, senta, põe no papel tudo, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e que ele aprenda desde logo a delegar em cima desses procedimentos. Então, você vai ser a recepcionista, teu procedimento está aqui, segue isso. Não inventa, é isso aqui que você tem que seguir. Como se fosse uma franquia, mesmo que nunca vire franquia. Por causa disso, esse cara me deu o livrinho, e eu lendo esse livrinho, eu cheguei à conclusão de que o caminho é esse, cara. Eu tenho que aprender a delegar, eu tenho que descrever processos, e eu tenho que sair da frente. Eu não posso ficar atrapalhando, porque senão um dos conceitos que ele coloca lá, que em inglês faz mais sentido do que em português, mas vou tentar
tentar traduzir aqui. Diz assim, o empreendedor não tem que trabalhar no negócio. Tem que trabalhar, ele tem que trabalhar o negócio. Né? É not in the business, but on the business. Né? É isso que ele coloca lá. E foi aí que eu aprendi. Pô. E aí, realmente, a partir daí, minha empresa cresceu. A partir Para daí, de trabalhar no negócio, fazendo o trabalho quando técnico. Você tá no negócio, o negócio. No negócio, você está ali. Aquela coisa, o turbilhão efêmero do dia a dia, você faz só o que é urgente, você não faz o que é importante. Quando você trabalha o negócio, você tem visão. É aquela história do jogador de futebol. Os bons jogadores de futebol não são aqueles que sabem fazer os melhores passes, mas são aqueles que, além de saber fazer bons passes, eles são capazes de olhar, enxergar o jogo e desenhar a estratégia na cabeça dele. Mas se você estiver olhando para o pé, você não consegue, você tem que olhar para o campo. Você tem que olhar para onde estão os adversários, para quem você pode passar a bola. Se você olhar um Ronaldinho Gaúcho, ele, apesar daquela habilidade fantástica que ele, pelo menos, tinha, não sei se continua tendo, com os pés, que era uma bruxaria mesmo, ele sempre, você via que antes de sair jogando, ele dava aquela olhada, fotografava. Pelé fazia muito isso, fotografar o campo, entender e a partir dali traçar uma estratégia, e aí vai executar bem. Aí você tem que executar. De novo, não adianta ter a melhor estratégia se a execução for capenga. Mas o livrinho do Michael Gerber mudou a minha vida. Ele é muito bom. Vamos pegar esses conceitos de gestão. Quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu tinha aula de listening, e aí a gente assistia um programa de TV americano que era tipo Inferno na Cozinha, se eu não me engano era o nome do programa, né? Depois copiaram no Brasil. Hell's Kitchen, é isso mesmo. E aí tinha um cara que chegava nos restaurantes e remodelava. Depois acabaram trazendo esses modelos pro Brasil também, desses reality shows que a gente vê. E eu me lembro que um dos episódios que a gente ouviu lá para fazer os exercícios de listening, ele falava assim, num restaurante, olha que interessante essa frase, num restaurante, a comida é feita na cozinha, mas o dinheiro é feito no salão. Brilhante isso. Brilhante isso, né? Parece tão óbvio, parece tão mas óbvio. A maior parte das pessoas não para pra pensar Não para nisso. pra pensar. Isso então, vale para qualquer empresa, pra não qualquer vale só para o restaurante. E né? isso é o que você acabou de falar, né? Então é assim, poxa, a peça que você vende é feita na linha de produção, mas o dinheiro não é feito na linha de produção. O Harry Kozer, que é o fundador... O dinheiro é feito no canal de distribuição, né? O Harry que fundou Fogo de Chão, depois vendeu, coisa e tal, mas ele fazia questão de dar treinamento ele mesmo para os garçons. Quem dava treinamento era o próprio fundador, o Ari. Porque ele dizia o seguinte, ele dizia... Uma coisa que ele ensinava, que era muito nessa linha, dizia, a gente ganha dinheiro aqui dentro do salão. E como é que ganha dinheiro? Com você, garçom, atento. Não olha pro chão, não olha pro seu sapato, não olha pra parede, olha pro salão o tempo todo, tentando antecipar necessidades dos clientes. Se um cliente derrubar o guardanapo, antes que ele tenha tempo de perceber que o guardanapo dele caiu, apareça com o guardanapo limpo. Se cair um garfo, apareça com o garfo antes que o cara tenha tempo de se virar para trás para pedir um. Você tem que se antecipar a ele, porque isso vai fazer o cara voltar. O pessoal da companhia tradicional de comércio, Astor, Pirajá, Brás, Lanchonete da Cidade e tantas outras marcas, mas o pessoal da companhia tradicional de comércio costuma dizer que o garçom é o principal agente de marketing deles. Eles não fazem publicidade, porque o garçom, o atendimento do garçom é que traz cliente para dentro da loja. Então, não é, ele disse assim, chopp gelado, qualquer lugar tem. Empadinha boa, croquetinho bom, qualquer lugar pode ter. Um atendimento campeão, aí é que tá a diferença, né? É essa percepção aí de que a comida é feita na cozinha, mas o dinheiro é feito no salão, né? E aí, uma coisa interessante, né? Outro dia rolou uma discussão aqui na internet sobre sair do operacional, né? E é bom até pra gente pensar em narrativa. Fala assim pro empreendedor, cara, sai do operacional, né? Porém, quando a gente fala sai do operacional, muitas vezes a pessoa não entende o contexto de sair do operacional. Sair do operacional não é largar a operação da empresa. Não, e delegar não é delargar. Isso é uma coisa que eu falo também, né? O sair do operacional é aquele negócio, para de fazer a comida na cozinha, né? E começa a entender o que vai levar a sua empresa a trazer cliente para dentro da cozinha, para fazer a segunda unidade, para expandir para terceira, para quarta, para quinta, ou enfim, para fazer o negócio crescer. Mas você continua na operação, né? Muda o nível de trabalho operacional. Tem um nível de trabalho operacional tático, tem um nível de trabalho operacional e tem um nível de trabalho operacional estratégico. Mas é operacional. Mas é operacional também. E, Marcelo, você tem total razão, porque eu hoje em dia, eu digo assim, eu tô mais ou menos
fora do operacional na consultoria. O que significa estar mais ou menos fora? Eu não faço levantamento de informações, porque eu acho que isso não é onde eu agrego mais valor. Eu não fico fazendo entrevista com gerente de loja. Isso, eu agrego pouco valor nisso. Mas o contato com os clientes faço eu. Tá? Assim, principalmente clientes num certo porte, faço eu o contato, que aí eu agrego valor. Então eu tô ali e eu tô acompanhando. Eu acompanho todos os projetos. Eu faço controle de qualidade em todos os projetos. Então eu não estou no operacional mas eu não entendo o empresário sair 100% do operacional, porque você perde o contato com a realidade. Você tem que estar com o dedo no pulso do mercado, cara, o dedo no pulso do cliente o tempo todo. Assim. Legal, vamos pensar assim, ó, eu tenho algumas perguntas específicas sobre expansão, né? Mas antes de falar de expansão... sobre franquia, podemos falar, assim, eu não quero fugir do assunto, mas acho que a gente foi para um lado tão legal. Mas antes de falar dessas de expansão, quais são os principais mecanismos de gestão que são utilizados nos modelos de expansão de franquia que possam ser utilizados para qualquer negócio? Por que eu falo isso? Tá? Porque a gente ouve muito assim, as técnicas das empresas que mais crescem ou das empresas mais avançadas, né, que tem. Mas quando a gente vai olhar para o mercado de uma maneira serena, clara, de entender o campo de batalha, a gente vai entender que tem coisas que servem para a maioria das empresas. Sim. E tem coisas que, apesar de serem pontos de alavancagens, tem empresas que não têm maturidade para fazer ainda. Ou não tem porte, ou não tem dinheiro. Ou não tem maturidade. É isso mesmo. Mas tem coisas que servem para qualquer empresa, independente do nível de maturidade da empresa. Sim. Quais são os mecanismos de gestão? Porque a gente fala muito de processos, a gente fala muito de cultura, a gente fala muito de liderança, o arroz com feijão, né? Liderança, processo, indicador. O que um empresário que olha, ele quer crescer o negócio dele, primeiro, para ele deixar de ser um apagador de incêndio e se tornar um gestor. Sim. O que ele precisa? Depois que ele deixou de ser um apagador de incêndio, se tornou um gestor, como que ele cresce esse negócio? Como que ele expande esse negócio? Tá. Mas eu acho que primeira coisa, processo, toda empresa tem, certo ou errado, bom ou ruim, toda empresa tem processos para tudo. Mas o que muita gente não entende é que não basta eles estarem na cabeça das pessoas. Né? Eu brinco sempre assim, não adianta você ter um manual de operações. Toda empresa tem um manual de operações. Como é que faz isso? Não sei, pergunta para o Manuel que ele sabe, ele está aqui há mais tempo, pergunta até o dia que o Manuel morre, ou se aposenta, ou casa e muda para o Paraguai, ou é contratado pela concorrência, e o saber todo vai com ele. Então, eu diria que a primeira coisa a fazer é o seguinte, não basta ter processo, descreva esses processos. Realmente descreva. Seja burocrático, porque tem burocracia ruim e burocracia boa. Então, você tem coisa, descreva mesmo. Como é que atende um cliente? Sabe, eu tenho aqui uma recepcionista na entrada do meu consultório, da minha clínica, ou da minha loja, do meu salão de cabeleireiro. Como é que essa recepcionista, como é que ela deve se vestir? Como é que ela deve se comportar? Como é que ela deve falar com o cliente? Não de forma robotizada, que lembra como era na Blockbuster quando eles chegaram aqui no Brasil? Você entrava, eu fiz a experiência mais de uma vez, você entrava na loja, ia passando, porque vinha a instrução seguinte, todo funcionário precisa dar bom dia para o cliente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Então você entrava, você passava por 4 funcionários e todos eles falavam, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí você saía da loja, entrava de novo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eles estavam falando de forma mecânica, sem se dar conta de que você era o mesmo cara que estava entrando pela terceira vez seguida dentro da loja. Em vez de ser um atendimento bom, isso é um atendimento péssimo, né? Mas é você dizer para ela como é que ela tem que fazer. Olha, primeiro, cumprimente o cliente, faça isso, ofereça um cafezinho. E você descreve isso mesmo, você descreve. Primeiro, coloca no papel. Depois, você pode fazer isso, você faz um videozinho. Pode ser caseiro, sempre tem tempo para sofisticar, mas faz caseiro. Uma coisa que eu vi, assim, muito, que me mudou minha cabeça também, muitos anos atrás, eu fui convidado por um cara chamado Peter Rodenbeck. Peter Rodenbeck foi o cara que trouxe, para você ter uma ideia, foi ele que trouxe o McDonald's para o Brasil, depois ele trouxe o Outback para o Brasil, e depois, junto com a mulher, ele trouxe o Starbucks para o Brasil. Esse cara tem visão de negócio, né? Não é um tonto. E a convite do Peter, um belo dia ele me ofereceu... A esposa dele morreu, né? Morreu por causa vindo para uma reunião do Starbucks aqui, a Maria Luísa. Então, um belo dia o Peter me liga e diz assim, Cherto, quer ir fazer um curso na Universidade do Hambúrguer, do McDonald's? Isso era 1988. Lá no começo da minha carreira com franquia. Quer fazer um curso na Universidade do Hambúrguer? Eu posso mandar, eu tenho uma cota de pessoas que eu posso mandar lá. Quer fazer um curso de uma semana? Naquela época, pra você ter uma ideia, o McDonald's tinha uma Universidade do Hambúrguer, que era próxima a Chicago, nos Estados Unidos. Hoje são, acho que 8 espalhadas pelo mundo, inclusive eu fui lá. Uma aqui em São Paulo. Né? Você teve nessa... Na verdade, não foi na Universidade do Hamburgo. Eu fui na primeira loja... deles lá, que fica ali que perto. Não é de São Bernardino, que não existe mais, Sim, né? Mas a primeira unidade franqueada que ele colocou, que virou um museu permanente. Sim. E hoje ele continua lá, mas ele tá
fechado para visitação, que é Illinois. Eu fui nessa loja aí. A Universidade do Hambúrguer fica em Oak Brook, que é onde fica a sede do McDonald's, que é pertinho de Chicago, no estado de Illinois. Então, eu fui lá e uma coisa muito... Aliás, quem me recebeu lá foi a Maria Luísa, que naquela altura era ex-secretária do Peter, que depois casou com ele, trouxe junto com ele Starbucks pro Brasil, coisa e tal. Mas eu fui lá e fui ver como as coisas funcionam lá, né? E tem um museu Ray Kroc no primeiro andar, no térreo da sede do McDonald's, que fica no centro dessa cidade de Oak Brook. Ali tem um museu. E você, no museu, tinha condições. Isso faz anos que eu fui lá, 1988. Isso deve ter mudado, deve estar muito mais digitalizado. Mas você tinha uns visores, uns lugares onde você punha os olhos ali num visor e você assistia, você apertava um botão e você assistia vídeos. E tinha vários vídeos de treinamento do McDonald's. E um deles era um vídeo que eu custei a entender um pouco, porque era ensinando como fazer um cheeseburger. Então você pega o pão, corta assim, coloca a fatia de queijo, depois você coloca, não sei... E a câmera entra e sai de foco, a câmera treme, o cara que tá falando de vez em quando engasga. Aí eu fui olhar e você tem a legenda ali na máquina. Este é um vídeo de treinamento de 1961. Quem está segurando a câmera, quem está filmando é o diretor de marketing da época. Quem está falando para a câmera é o diretor de operações da... Então, não era nada profissional, não era o pessoal de treinamento que estava ali, não era uma equipe de filmagem, era uma operação absolutamente caseira. Mas em 1961, esses desgraçados já estavam fazendo vídeo de como fazer sanduíche, para padronizar o sanduíche. Quer dizer, então você pensa ele isso... Ele fez o melhor que ele podia com os recursos que ele tinha. Então, assim, eu acho que você, se você puder descrever os processos, primeiro, num pedaço de papel de pão, cara, enfim, as pessoas nem sabem o que é papel de pão hoje em dia, mas pega uma folha de papel e descreve o que deve fazer a recepcionista, o que deve fazer a fulana de tal, o que deve fazer a mulher que serve o cafezinho. Você descreve isso, depois você pode colocar isso, mas descreve e vê se funciona, vê se é isso mesmo, vê se funciona em todas as situações, mas para fazer isso você precisa estar ali e entender o que a pessoa faz e realmente descrever, prestar atenção. Aí você vê, não, mas quando chega um cliente que é canhoto, ela não faz assim, ela faz assado. Então você, vírgula, se for canhoto, faz assim, assim. Então você ajusta isso até ficar, é isso, o padrão é esse. Então tá bom, esse passa a ser o padrão. Então qualquer recepcionista que entrar ali, é aquele padrão que ela vai ter que seguir. Ela vai ser cobrada por aquele padrão, ela vai ser medida por aquele padrão. Aquele é o padrão. Depois, de novo, você pode fazer um videozinho caseiro, depois você contrata uma empresa para fazer um vídeo bacana, depois você compra uma plataforma de EAD para colocar, para ficar mais fácil. Daí você coloca, a cada 5 vídeos, você coloca um quiz, uma provinha. Sofisticar, sempre tem tempo para sofisticar e melhorar. Mas faz, cara. Acho que a principal coisa... Eu sou membro da Academia Brasileira de Marketing. Engraçado porque chamam a gente dos imortais do marketing. Eu preferia ser imortal não morrendo, cara. Não com título, mas tudo bem. Mas nós somos os imortais. Um dos meus colegas na Academia Brasileira de Marketing é um publicitário genial chamado Nizam Guanais. E o Nizam tem uma frase que eu adotei para mim. Eu sempre dou crédito a ele como estou fazendo aqui, né? O crédito é dele, não é meu. A frase é dele, não é minha. Mas a frase é genial, que ele diz o seguinte: é melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Então, não espera estar 100% fantástico. Muito boa. Põe agora, né? É uma coisa que eu insisto muito, é uma linguagem muito do mundo de startup, mas vale para qualquer um de nós colocar um MVP na rua. MVP... Produto mínimo viável. O produto mínimo viável. MVP é um Minimum Viable Product. Eu costumo dizer que é a menor vergonha possível. Você põe na rua algo que te faça passar a menor vergonha possível, mas põe na rua. Que depois você aprimora, depois você complica, depois você sofistica, depois você faz. Sempre tem espaço para melhoria, mas põe na rua, cara. Põe na rua. Então, acho que primeiro, estamos falando de ferramentas aí, voltando para a tua pergunta, descrever os processos. Descrever e descrever mesmo e aprimorar continuamente, não aceitar a primeira descrição. Depois de uma semana, depois de um mês, depois de um mês, revisa, é aquilo mesmo, tá, continua valendo, tem coisa que mudou, melhora, aprimora e continua. Também acredito muito em aprimoramento contínuo. É outra ferramenta que para mim funciona. Nós temos um lema dentro da Xerto que é 1% melhor a cada dia, todos os dias. Então eu digo para as pessoas, ninguém precisa melhorar 100% alguma coisa de um dia para o outro. Não é viável, na maior parte dos casos, você melhorar 100% algo que você está fazendo. Mas pega uma das coisas que você faz e melhora 1% todos os dias. Matematicamente, você vai chegar a um número... se você melhorar 1% ao dia, você vai ter no
final do ano 37 vezes, né? Então, 37 vezes são 3.700% melhor, então, né? você imagina isso? Não é 100%, é 3.700% melhor, 37 vezes melhor. E você imagina isso, se você fizer isso com alguma coisinha que você faz, que seja relevante para o negócio. E às vezes não é viável você fazer 1% ao dia de melhoria, faz 1% por semana, faz 1% por mês, melhora continuamente aquilo que você faz. Então, primeiro, processos descritos. Segundo, métricas. Você precisa entender se os processos estão sendo executados ou não. Não adianta você ter processo descrito, manual bonito, vídeo, coisa e tal, se as pessoas não estão executando. E terceiro passo, e não tem gestão de consequência. Porque assim, a gente não pode ser bonzinho. Né? Empreendedor não pode ser... Líder bonzinho é líder bobinho? Líder bonzinho é líder bobinho? Minha mãe tinha uma frase que para mim nunca esqueci. Ela dizia que ela falava isso, era uma visão machista que ela tinha, mas para a época se justificava. Minha mãe era uma pessoa, se ela fosse viva hoje, teria 110 ou 112 anos. Então, 113 anos ela teria agora, para você ter uma ideia. Então, ela é de uma outra era, mas ela costumava dizer que para homem ser bonzinho é defeito. Ela disse, homem não precisa ser bonzinho, homem precisa ser firme. Né? Ela até brincava, ela dizia, homem tem que ser como um mármore, tem que ser polido, porém firme. Sabe? Essa coisa de ser educado, mas ser firme. Mas então, você tem que ter gestão de consequência. Assim, se você vai por uma estrada e está lá escrito 80 km por hora, se não tiver radar e não tiver multa, você vai a 200, porra. Assim, a placa não quer dizer nada. Então, você precisa ter, primeiro, o processo descrito para a pessoa saber o que você espera dela. Segundo, um acompanhamento e indicadores para ver se ela está executando o que está fazendo, e gestão de consequência. Acho que para mim é fundamental. E diálogo. Você tem que estar ouvindo, que aí tem um lado da cultura que você falou, mas está em contato. Tá? Eu tenho uma frase do livro do Execução, que é do Larry Boss e do Rancharan, que ele fala assim, o diálogo está no cerne da execução. Né? Não existe execução sem diálogo. E a palavra diálogo, ela vem de dia mais logo. Dia é através de, e logo é da palavra, da sabedoria. Através da palavra, através da sabedoria, está no cerne da execução. Então, conversando com as pessoas de maneira sábia, né, você vai conseguir uma execução. E aí, deixa eu falar. Uma coisa interessante no que você falou, uma análise minha aqui. Porque também a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui pode criar uma cultura que, como que eu posso dizer? Uma cultura que inibe a inovação. A inovação. Né? Tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, a gente precisa fazer gestão por consequência, né? Tem que ter gestão por consequência. Porém, eu falo que tem dois tipos de erro. Tem o erro burro, que é aquele processo repetitivo que o cara tá fazendo errado. Esse é um tipo de erro, um erro burro, né? Esse erro tem que ser punido. Mas você tem aquele erro de quem tá tentando fazer alguma coisa diferente e inovar, e a gente pune esse erro também. E a gente mata a inovação ao punir esse erro. Isso então, precisa tomar cuidado. Tem um equilíbrio aí, né? E Marcelo, assim, muitas vezes a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então você precisa medir a dose. Eu já pensei, uma fase da nossa empresa, eu tentei criar um prêmio para quem errasse. Porque eu acho tão importante cometer erro. Agora, aí que você tem que ter a sensibilidade para perceber assim, o cara não está executando o processo porque ele está tentando fazer melhor, ou ele está sendo relapso, ele está sendo inconsequente, ele está sendo rebelde sem causa. E aí a sensibilidade do líder, gestor, porque né? não tem como você definir antes qual é o caminho. É muito difícil, né? Então tem que ter a sensibilidade, porque você tem que perceber assim, o cara não está executando. E vamos ver uma coisa, dentro das redes de franquia que são super padronizadas, vamos pegar a história do McDonald's, já que falamos tanto deles aqui, que é o exemplo, para mim, mais icônico disso que você está falando. O Big Mac foi criado por um franqueado. Não foi criado pelo McDonald's, ele foi criado por um franqueado. Então, o franqueado do McDonald's e de várias outras redes, a maior parte das redes para as quais eu trabalho, ele tem o direito de desenvolver coisas novas, de criar. O que ele não tem o direito é de adotar essas inovações sem comunicar para ninguém, sem perguntar para ninguém. Ele não pode sair fazendo da cabeça dele. Mas ele tem quase que a obrigação de propor melhorias. E o que você tem que ter é um processo dentro da organização capaz de captar essas melhorias ou essas mudanças que estão acontecendo na rede, filtrar, separar o que é bom do que não é tão bom, de novo, sensibilidade fundamental, e adotar aquilo que for bom, e aí, em compensação, adota para a rede inteira. Quando o Big Mac foi aprovado... Aprovou para todo mundo. Aprovou para a rede inteira. Esse cara ganhou alguma coisa? Para ser bem sincero, ganhou um pinzinho de ouro que ele, a vida inteira, ostentou na lapela com profundo orgulho, porque ele é um grande inovador, nas convenções ele é reconhecido, aplaudido, tem foto dele em todo lugar, todo mundo sabe o nome dele, a inovação
reputação que ele criou virou de domínio público dentro da rede, é de todo mundo. Aí todo mundo ganha no final Todo do dia. mundo ganha e a marca se fortalece, né? Ô, Xerto, queria fazer umas perguntas aqui sobre expansão. Muitos empresários, eu peguei o celular, eu não pego o celular quando eu tô, mas é porque é uma pergunta que tá no blog da Xerto, né? E as pessoas, às vezes, elas têm algumas perguntas específicas. Mas, enfim, uma coisa importante, isso serve para qualquer negócio, mas às vezes as pessoas querem crescer, mas não define público-alvo, né? Como definir o público-alvo para quem quer crescer, ou não só numa rede de franquia, de uma maneira geral, né? Porque, por exemplo, a gente falou da Granado, certo? A gente falou da Granado. Pô, é um produto que tinha na prateleira do supermercado, dividindo a atenção com vários outros produtos e talvez com produtos competindo com multinacionais que tinham um poder de verba de televisão muito maior do que a Granado, Sim. certo? Então, você vai concorrer com a Dove. Unilever. Você vai concorrer com a Dove tem um poder... por trás da Dove tá a Unilever, que é um monstro. Um poder de marca muito mais forte do que a Granado tinha. A Granado vai para um outro conceito e ela eleva a percepção de marca. Mesma coisa, o Bauducco, por exemplo, a franquia da Bauducco, eu não sou expert de Bauducco, eu tô falando isso como observador, né? Pô, você catou um produto que é válido até o dia 30 de abril, né? Porque eu não sei porque todos os panetones até 2 anos atrás, 3 anos atrás, ele tinha uma validade... Não, porque só vendia nesse período, isso, né? Período então, natalino e Páscoa, né? Páscoa, Colomba, Natal, Panetone. E aí você estendeu a vida útil do produto Panetone com a E você com a rede da compra loja. Qualquer momento do ano, você compra Panetone. Isso. Então estendeu esse produto, né? Então assim, como definir o público-alvo, né? Então no caso da Bauducco mudou o público-alvo, né? Quando usou esse produto. Como definir o público-alvo do negócio? Nem sempre é muito fácil, Marcelo, sinceramente, assim, e é interessante isso que você está colocando, que vale não só para público-alvo, mas assim, outro dia num podcast me perguntaram o seguinte: você, Xerto, que convive com tantos empresários que deram certo e aí convive com outros que não deram tão certo, o que tem em comum? Não é? Qual é a característica em comum daqueles empresários que chegaram lá? E eu respondi o seguinte: a primeira característica em comum é o seguinte: eles sabiam onde era o lá. Eles sabiam onde eles queriam chegar. Eles sabiam o que eles queriam ser, para quem eles queriam ser. E isso pode até mudar com o tempo, porque você começa achando que vai... Você mira no que vê e acerta no que não vê, às vezes. Vamos falar de Bauducco. Mas mirou e eu não queria ver, né? Vamos falar de Casa Bauducco. Na visão da empresa, deveria ser um empório que vendia os produtos Casa Bauducco. Era uma loja. Nós tivemos que brigar com eles, no bom sentido, brigar, discutir, argumentar muito, para conseguir colocar um café dentro da loja. Para fazer o serviço. Porque na né? nossa visão... Eles queriam um produto e, na verdade, era serviço. Não, e assim, mas na nossa visão, o café responderia por 25%, talvez 30% do faturamento de uma loja. Isso a primeira loja nasceu assim. A primeira loja era um empório que tinha um pequeno café. A segunda loja era mais ou menos metade café, metade loja. Da terceira loja em diante, e foi na terceira loja que a gente estabilizou o conceito, a loja 200 é uma cópia da terceira, não é nem da primeira nem da segunda. Porque a gente percebeu... Isso que é importante começar, né? É importante começar, validar, né? Botar na rua. Entrar em movimento. Porque assim... Go-to-marketing. Aprende indo pro mercado. E olha que interessante, eles tinham uma quantidade absurda de pesquisas. Não era por falta de dado que a gente começou desenhando uma coisa, que depois virou outra, mas tudo indicava que o consumidor queria um empório, um lugar onde ele pudesse comprar panetone o ano todo. A rede de cafeteria já tinha, sei lá, France Café, já tinha Starbucks, já tinha a Casa do Pão de Queijo, já tinha Rei do Mar. Tinha tanta rede de café. O cara quer mais uma rede de café? Quer. A gente não sabia disso, a gente só descobriu botando na rua e descobrindo, o consumidor foi mostrando. Então, muitas vezes, você mira numa coisa e acerta em outra. Mas assim, eles sabiam... Tinha uma mira, eles sabiam claramente o seguinte: eles estavam atrás do público que gosta de produtos forneados de qualidade. Era um público AB por causa do price point, lá do nível de preço que a gente ia praticar dentro da loja. Atinge o nível C? Atinge, pô. O cara pode entrar e tomar um cafezinho e comer uma fatia de panetone. Vai ser uma coisa mais esporádica, porque é um negócio relativamente caro, mas, de novo, indo num momento de autoindulgência, ele pode se premiar com uma fatia de panetone quentinha, com um açuquinha e canela em cima e um cafezinho delicioso, ou um cappuccino. Ele pode fazer isso, vai ser mais esporádico. Mas, então a gente sabia que era a classe AB, pelo poder aquisitivo, e a gente sabia que era gente que gostava de produto forneado, né, que é o básico daquilo lá, e que era um público fiel a Bauducco, de alguma forma. Então, assim,
a gente tinha dados básicos, mas os dados mais hard, que eram os das pesquisas, na verdade eles se mostraram falsos. Não é que eles eram falsos. Se o Steve Jobs tivesse feito uma pesquisa para saber o que as pessoas queriam, nunca ele teria lançado o iPhone, porque se lá atrás alguém te perguntasse, pensa, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você quer um telefone que você faz assim e a fotografia aumenta? Não, pô, eu quero um telefone que fale. Eu quero fazer ligação, né? Pô, assim, é isso, basicamente. Então, muitas vezes, Marcelo, o único jeito de você saber identificar o teu público é ir pro mercado. Claro, vai com cautela, ninguém é louca, ninguém saiu montando 20 casas Balduco, nós montamos uma, né? E, aliás, é o que a gente faz, a gente pilota tudo que a gente desenha, a gente pilota. E olha que engraçado, Casa Balduco a gente foi estabilizar na loja 3, o conceito. Havaianas estabilizou na loja 1, já era aquilo, mas sinceramente nós não tínhamos como saber. Tudo indicava que aquilo ia dar certo. Era o piloto, o piloto é para errar. Sabe uma coisa interessante? Muitas vezes a pessoa vai e ela não aceita o erro do piloto, ela já quer acertar de primeira, e aí muitos negócios morrem, porque o cara fica frustrado porque não acertou de primeira. Ele não tem essa resiliência, essa capacidade, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com a cultura brasileira. Nós fomos educados aqui, e é muito engraçado, né? Assim, você vê o João Fonseca, que joga um tênis fantástico, menino é brilhante, mas ele ganhou um jogo que ninguém esperava que ele ganhasse. O jogo seguinte ele perdeu. Qual foi o comentário geral? Pô, esse moleque não é nada do que a gente pensava. Esse moleque é uma porcaria. Não, o moleque é bom pra cacete. Ele perdeu aquele jogo. Faz parte perder o jogo. Eu tava vendo uma vez uma entrevista quem era? O Michael Jordan, que dizia o seguinte, ele dizia, ó, num campeonato, eu joguei, sei lá, 9 campeonatos, eu perdi 6. Eu ganhei 3. Eu sou ruim porque eu perdi 6? Não, pô. No ano que eu perdi, eu provavelmente aprendi alguma coisa que me levou a ganhar 2 anos depois. Quer dizer, então, a gente tem que encarar o erro como parte aprendizado. Do processo. Eu acho que o erro é um grande professor. O que eu não gosto, e é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, é o erro cometido por displicência. É o erro cometido porque você fez nas coxas. Desculpa a expressão vulgar aqui. Mas você fez de qualquer jeito. Quando você dá o seu melhor com os dados de que você dispõe, porque é muito fácil também, 2 anos depois, você diz, naquele dia você devia ter feito não sei o quê. A engenharia reversa é muito fácil, né? Assim, você tem que pensar sempre depois que aconteceu, qualquer um pode falar o que foi, mas antes de acontecer, e depois que você tem acesso a um monte de dados que surgiram depois, mas você tem que pensar o seguinte... É engenheiro de obra pronta que a gente chama, né? Você tem que tomar decisão com os dados, as informações de que você dispõe naquele momento. Você tem que agir com os recursos de que você dispõe naquele momento. Mas se você fizer isso com cautela, se você fizer isso com análise, se você fizer isso com planejamento, se você fizer isso de uma forma mensurada e assim, procurando errar o mais barato possível, né, que é o conceito do MVP, é isso, você errar rápido e errar barato. Errar rápido e errar barato. E, Marcelo, que é outra coisa que eu vejo um grande erro de empreendedores cometendo, o cara às vezes se apaixona pela própria ideia de tal forma que ele casa com o erro. Então, ele está errado, o piloto ou os pilotos provam que ele está errado, mas ele insiste em repetir do mesmo jeito, ele não aprende qualquer coisa. Você não pode ter compromisso com o erro. Você percebeu que está errado, se os fatos mostrarem que você está errado, muda de opinião, cara. Volta atrás. Recuar. É bonito isso. Não, a vulnerabilidade é bonito. Recuar é fundamental. Às vezes você precisa dar 2 passos para trás para poder dar um grande salto para frente. É o único jeito, né? Que legal. Chertô, segura um pouquinho aí, deixa eu falar. Comandante, você que está assistindo aí, né, você já sabe, você acompanha o podcast, sabe que o EAG ele tem um programa que é o Programa EAG. O Programa EAG, a gente trabalha fundamentos de gestão de negócio. Os nossos fundamentos são 6 fundamentos. A gente sempre começa trabalhando com domínio pessoal, porque a gente entende que a empresa é um reflexo do dono. Depois a gente parte para a cultura e a gente entende que cultura é o que vira o jogo, mas você não consegue construir uma cultura forte com liderança fraca. Então a gente parte para a liderança e depois a gente vai trabalhar, é lógico, né? Para coroar tudo isso, a gente vai trabalhar a gestão. É lógico que quando eu falo gestão é um guarda-chuva grande, que dentro de gestão a gente tem gestão de pessoas, mas a gente tem gestão financeira, que é o nosso 5º pilar, né? No final do dia, os números não mentem, você tem que gerar lucro e você tem que gerar caixa, né? Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa rei. E depois é atração. Todo negócio precisa expandir, por isso que a gente tá falando de expansão aqui. Você tem que trazer novos clientes e fazer com que os clientes que você já trouxe continuem comprando, que é o que a gente chama isso de tração. Se você quer melhorar a gestão do seu negócio para trabalhar de maneira fundamentada e virar o ponteiro dos resultados do seu negócio, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Se você estiver assistindo no YouTube ou se você estiver assistindo no Spotify,
clica no link, conversa com o pessoal do nosso time, eles vão te dar todo o suporte que você precisa, vai fazer um diagnóstico para saber onde você está. E ó, o Scherto falou uma coisa importante aqui, né? Todos que chegaram lá sabiam onde queriam chegar, para você saber onde você quer chegar. E depois de uma conversa como essa, se a gente apertar a mão e fazer negócio, eu vou acompanhar você no desenvolvimento do teu negócio. Então, ó, clica aqui no link, saiba mais e conversa com o pessoal do nosso time. Que legal. E olha, só para emendar nisso que você está dizendo, é fundamental que quem está nos ouvindo saiba que ninguém está 100% pronto, sempre tem o que aprender. Então, fazer parte de um programa como esse é uma forma de evoluir. Você tem que estar atrás de caminhos para evoluir. Eu, aos 70 anos de idade, vou em junho fazer um curso de 9 dias em Harvard, que, aliás, dado de presente de 70 anos pelo meu filho, que diz que eu investi na educação dele um monte de dinheiro, um monte de energia, coisa e tal, chegou a hora dele retribuir um pouquinho. Então, eu tô indo fazer um curso, eu com 70 anos de idade, cachorro velho vai aprender truque novo lá, cara. Eu quero saber o que eu posso trazer pra minha coisa, né? Porque eu posso trazer pro meu negócio. Vou fazer um curso sobre gestão de empresas de serviços. É caro pra burro, esse moleque tá me dando um presentão. Eu mesmo já pensei em fazer algumas vezes e sempre fico, pô, peraí, com essa grana eu compro um carro, não, com essa grana não sei o quê. Ele falou, não, você vai fazer lá um tudo curso, começa com $20 mil, né? O custo de 7 dias é $20 mil. É isso mesmo. É isso aí, eu já fiz um na Babson. É caro. Não, isso ainda tem passagem aérea, ainda tem mais hospedagem, tem mais não sei o que. Então, e Boston é uma cidade incrível, né? Boston é incrível. Mas nada é barato em Boston, né? É uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, Boston. E eu vou passar, pelo menos... Eu morei durante 2 anos, eu fiz o meu mestrado em Nova York. Então, eu morei quase 2 anos em Nova York. Então, toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu dou um jeito de ficar uns 2, 3 dias em Nova York. Cara, serviço, aquele serviço no restaurante agora, tem restaurante praticando 23%. A gente já reclama aqui de pagar 10%, lá tem restaurante praticando 23%. Começa com 15%. Eu fui agora. Antigamente, 15 era o limite. Hoje é assim, ó, é 15, 18 e 23. Vem na sugestão. É 23 ou 22 agora, não lembro. Mas começa com 15. A sugestão é a partir de 15. A partir de 15. Não dê menos de 15. Se der menos de 15, o garçom é capaz de te bater. Antigamente era 10%. Hoje é 15, 18 e 22%. Não é fácil a vida. Não é fácil a vida. Com dólar 6 por 1, mas o que eu quero te dizer é que se eu com 70 anos estou procurando o jeito de me aprimorar naquilo que eu faço, pô, você que está aí nos assistindo, se aprimore no que você faz, cara. Você deve ser muito mais jovem do que eu. Pô, você tem muito tempo para crescer aí. Ô, Scherto, quando eu fiz a mentoria com o Gerber tava com 80 anos. Quando eu fiz a mentoria com ele tava com 80 já. E ele falou uma coisa para mim, acho que é um dos primeiros encontros que eu tive com ele. Ele falou assim, Marcelo, é assim, ó, a tua empresa hoje, ela precisa de você mais habilidades do que o que você tem. Quando você desenvolve essas habilidades, tua empresa cresce. Quando ela cresce, ela vai exigir de você novas habilidades. Aí você vai desenvolver novas habilidades. Quando você desenvolver novas habilidades, ela vai crescer mais. Quando ela crescer mais, ela vai exigir novas habilidades. Isso não tem fim. Até que chega um dia que você fala, cansei desse negócio. Esse é o começo do fim, né? Quando você fala, cansei desse negócio, esse é o começo do fim. Então, o aprender vai ter que... É uma constante da vida. Até morrer. E com as mudanças que estão acontecendo, esses dias eu entrevistei no podcast um especialista em inteligência artificial, o Juan Pablo Bueira. Ele falou assim, ó, a inteligência artificial é um novo letramento, né? É como aprender uma nova língua. É isso mesmo. Né? É como aprender uma nova língua, é um novo letramento. E pra gente aprender a inteligência artificial, não tem jeito. É horas de bunda na cadeira. É isso aí. Né? Nós estávamos falando isso hoje no almoço, nós estávamos falando sobre inteligência artificial e o quanto eu ontem usei o ChatGPT para uma coisa que até, eu vou te dizer, 3 meses atrás, eu faria um prompt de 3 linhas. O prompt que eu usei ontem tinha 1,5 páginas. Eu pensei no prompt, eu passei... O ChatGPT levou 1 minuto para fazer o que eu pedi, mas eu fiquei bem umas 2 horas pensando no que eu ia pedir para ele, como eu ia pedir para ele, que linguagem eu ia usar, e escrevi um prompt de 1,5 páginas. A resposta ficou sensacional. A resposta ficou espetacular. Mas eu fiz a pergunta bem feita, cara. Então você tem que... A qualidade do input vai dar a qualidade do output, né? E isso é uma coisa que você tem que aprender, cara. E eu concordo 100% com essa tua colocação. É traseirinho na cadeira, é suar, cara. Não tem outro jeito, tem que aprender fazendo, aprender aprendendo. E manter ali o cérebro em movimento. É isso. Legal. Então, ó, definir o público-alvo nem sempre é uma... Não é fácil. Nem sempre é uma fórmula exatas, né? Você mira numa coisa e pode atingir outra, mas você parte de um modelo. Mix de produto, né? É uma coisa que também você começa com uma ideia, mas o próprio público vai te dando dicas, vai te indicando caminhos, vai te fazendo sugestões. Uma coisa que nós temos que aprender a usar é usar o cliente
cliente como consultor. Porque você tem um bando de gente ali que pode te dar um monte de orientação. Se você souber perguntar e souber a resposta e aceitar a resposta, né? Você não precisa aceitar sem filtro, mas você vai... Se um cara te disser uma coisa, talvez seja só uma opinião, coitado. Se 100 clientes te disserem a mesma coisa, é melhor você prestar atenção naquilo. Verdade. Então, eu acho que é essa coisa. De novo, a sensibilidade, que é uma coisa... E um ponto que é importante, eu ouvi de uma amiga falando de inteligência artificial, eu ouvi de uma amiga recentemente o seguinte, que antigamente se dava bem quem era bom de nota na escola, né? Hoje se dá melhor quem é bom de recreio, porque tem essa coisa das habilidades não hard, né? Soft skills, essas habilidades comportamentais, elas são no mínimo tão importantes quanto provavelmente mais importantes. E uma delas é empatia. Uma das coisas que a gente tem que exercitar é empatia, porque é uma das coisas que a inteligência artificial ainda não é capaz de fazer. Ela não tem empatia. Sabe que interessante? Tá, eu tenho uma pergunta aqui e essa pergunta aqui, ela é uma pergunta que eu recebo essas perguntas às vezes, esse tipo de pergunta na minha caixinha de perguntas no Instagram, e é uma pergunta que não tem a resposta pronta. Eu vou te fazer ela daqui a pouco, mas antes disso... Não faz pergunta difícil, Não, cara. ela não é difícil, porque é uma pergunta que a resposta vai ser depende, né? Mas eu vou fazer aquela a pergunta. Resposta de advogado, né? Depende, lembra que eu fui advogado 12 anos da minha vida, cara. Então eu tô qualificado para responder depende. Então segura essa pergunta aqui que eu vou fazer ela. Mas olha só, eu fiz uma discussão, né, quando eu estava estudando, quando estava fazendo inglês lá na Califórnia, lá na Universidade de San Diego, e a discussão era o seguinte: eles trouxeram alguns cenários de que uma criança na Coreia estudava 7 horas por dia, uma criança no Japão estudava 7 horas e meia por dia, uma criança não sei aonde estudava não sei quantas horas por dia, e no Brasil a criança estudava não sei quantas horas por dia. Era uma discussão lá que tinha, né, e a gente tinha que discutir a respeito, né? E aí começou a discussão, e a gente, lógico, como brasileiro, quando você ouve isso, às vezes você pode levar isso mais pelo lado da vaidade, porque pelo lado do raciocínio, né? E aí todo mundo defendeu ali, né? Os japoneses defenderam, tinha muito japonês na classe, tinha muito coreano na classe, tinha muito brasileiro, tinha muita gente da Arábia Saudita, e é cada um com um ponto de vista. E eu falei, olha, eu acho que existem habilidades diferentes, né? E muitas vezes você tem habilidades que você desenvolve que não é com horas de estudo. Então, bem isso, né? Pô, se você andar aqui na universidade, você vai ver que onde tem um brasileiro, tem um monte de gente reunido. O brasileiro, ele conversa, todo mundo dá risada, tá todo mundo prestando atenção, né? O brasileiro que move as festas. Normalmente era assim, né? E eu vim com isso na cabeça, foi esse o argumento que eu coloquei lá, e todo mundo gostou do meu argumento. Hoje, isso foi em 2011, hoje passado aí 14 anos disso, eu olho e falo, no final do dia, não é um ou outro, é os dois. É os dois. É os dois. Eu acho que precisa, sim, das 7 horas de estudo para você desenvolver a cognição no nível adequado, tá? Mas você também precisa das soft skills, isso, né? Das duas coisas junto. Eu não tenho dúvida. Você sabe que é muito engraçado isso que você está falando aí, das soft skills e da importância dela. Minha mulher, minha filha e eu sentamos um tempo atrás. Teve um amigo do meu filho, que hoje é sócio dele, que praticamente viveu na minha casa, vivia de segunda a sexta durante, eu não sei se 2 anos, 3 anos, coisa e tal. Então a gente conheceu ele bastante bem, isso no tempo de escola. Eles eram meninos, tinham, sei lá, 12 anos de idade, 13 anos de idade. E a gente sentou, minha mulher, minha filha e eu, e começamos a fazer, listar, assim, dos amigos do nosso filho, daquela época, lá atrás, quando eles eram adolescentes, se nós fôssemos listar quem vai dar certo na vida para quem não vai dar certo na vida, então você começa com o que mais vai dar certo na vida, o segundo que vai dar mais certo na vida, este cara estaria em último lugar. É o improvável. Porque esse cara, ele não ia pra escola, ele estava sempre com dependência, ele era um vagabundo, ele era não sei o quê, ele tinha nota baixa, ele estava sempre assim, a gente avaliava com o olho de pai de aluno, né? Então, por aqueles critérios, ele seria o último. Esse cara é o criador da Oakberry, cara. Esse cara hoje provavelmente é o mais bem sucedido de todos. De todos. Porque hoje, olhando para trás, é o seguinte, tá bom, ele não era bom de nota, mas ele era muito bom de recreio, cara. Ele era um cara cativante, vendedor, esperto, ele enxergava oportunidade. E ele montou um monte de negócios que não deram certo. Ele montou o bar que depois fechou, ele montou não sei o quê. Ele tentou começar a Oakberry
Berry nos Estados Unidos, não deu certo. Então, esse cara cometeu um monte de erro, mas esse cara era bom de relacionamento, esse cara era bom disso, e ele se cercou. Então, quando foi para falar de expansão, ele não tinha dinheiro para pagar acerto. Quem era que ele foi contratar? Meu filho, que era amigo dele e que trabalhava comigo há 8 anos, ele falou assim, ó, pede autorização pro teu pai, pra você usar a metodologia, usar tudo, e você cria, é acerto, mas através de você, e aí a gente te paga com um percentualzinho. Nós achamos graça, demos risada, deixamos. Pô, hoje esse percentualzinho vale um monte, porra, assim. Então, assim, mas é muito interessante isso. Ele não tinha os hard skills, ele se cercou de gente boa de hard skills. O outro sócio que fundou junto com ele, aí é o cara que sabe de número, que sabe disso, sabe... Pô, assim, mas ele era fundamental como esse elemento catalisador, integrador, que é o Jorge. Esse menino é um gênio, esse moleque é sensacional. Eu sou um baita fã dele, é um cara espetacular. Mas é isso aí, se a gente fosse medir só pelos hard skills, o último lugar na fila. Pelos soft skills, ele mostrou que, porra, ele... Que legal. Eu tenho um amigo assim. Não é uma opinião, é realidade. Esse cara montou um negócio que está em 52 países. Nasceu um quiosquezinho, né? E hoje está em 52 países. É uma marca super reconhecida. Uma marca reconhecida. Super reconhecida, case de sucesso. Fora que ele namora a Sabalenka. Fora isso. Eu tenho uma pergunta que eu sei que ela depende, mas eu vou fazer ela. Vamos ver se eu acho uma resposta que não seja depende. Franquia ou loja própria? Qual o melhor modelo? Depende. Não, eu entendo o seguinte, sinceramente, mesmo para os clientes que adotam um modelo de franquia como expansão, você está falando do ponto de vista do franqueador ou do ponto de vista do franqueado? Assim, do empresário que quer crescer. É. Nós recomendamos fortemente o seguinte, mesmo que você adote franquia, mantenha algumas operações próprias. Isso é fundamental. Se você for olhar nós estamos falando tanto de Casa Balduco aqui, até onde eu me lembro, nesse momento, acho que são 6 operações são próprias. Oakberry deve ter aqui no Brasil pelo menos umas 12 operações próprias. Então a gente sempre diz o seguinte, mantém até para você estar com o pé dentro d'água para saber se a piscina está quente ou está fria, sabe? Assim, você continuar, aquilo que você falou, assim, deixar o operacional, mas não deixa o operacional integralmente. Você continuar no operacional, para você continuar sentindo as dores que teu franqueado está sentindo, inclusive para ter moral para sentar com eles, assim, não é bem assim que as coisas estão acontecendo. Nas minhas lojas não estão tão ruins como você está falando. Isso não está... nós sempre recomendamos, não é franquia mais operação própria. Tem algumas situações em que isso fica inviável por causa das características da empresa, etc, etc. Mas, de forma geral, nossa recomendação é os dois. E, aliás, analisar se não tem outros canais que façam sentido também. A Polishop, que é a nossa cliente. Bom, você pega a Borelli, que é um dos grandes gelatos do Brasil. Aí, para mim, tá, um dos 2 melhores é Baccio di Latte e Borelli. Os 2 são clientes da Acerto. Mas a Borelli, ela tem operações próprias, ela tem sócios operadores, ela tem franquias puras e, de repente, expandindo para outro país, vai ter master franqueado, vai ter desenvolvedor de área. Eu entendo que, na verdade, num mundo de hoje, com as coisas evoluindo como vão, a empresa tem que pensar num mix de canais também. Não é só mix de produto, é mix de canal. Né? Você ter uma multicanalidade, né? Porque dependendo da situação, muitas vezes o mesmo cliente, em momentos diferentes, ele quer canais diferentes. Eu compro muito livro, eu sou um leitor ávido, eu compro muito livro pela Amazon que me entrega em casa. Mas para mim é fundamental de vez em quando. Ontem fui ao shopping Iguatemi e entrei na livraria da Travessa e vai lá fuçar um pouco o que tem de novidade, o que tem. Então, assim, eu sou consumidor de um jeito principal daquele, mas eu não deixo de consumir de outro. Né? Assim. Eu sou assim, ó. Eu sou consumidor de livro. A gente tá aqui, aí de repente você pega e fala assim: tem o livro Sem Esforço. Vamos supor que eu não li o livro Sem Esforço. Aí você falou, já vou aqui, já entro na Amazon e já compro. Mas eu sou o cara que quando passa na frente da livraria, eu fico procurando aquela capa que me chama a atenção, sabe? E na livraria é isso mesmo, né? Eu sou autor de 13 livros aí. E uma das coisas que eu aprendi com o tempo lá, eu tive uma editora, que aliás eu quebrei com a editora, foi a única vez que eu quebrei na vida, foi com uma editora. E por arrogância, porque eu achei que eu podia dar certo, como eu tinha dado certo em tudo que eu tinha feito até então, eu não precisava entender o negócio. Eu achei que era meio Rei Midas.
aquilo que eu tocasse ia tocar virar vira ouro. Não é bem assim, cara. Não é bem assim. Você tem que ter humildade para se cercar de gente que entenda daquilo que você não entende e tá pronto para aprender e fazer curso e participar de programas de mentoria, não sei o que. Você tem que ser humilde, cara. Tem que ser humilde. Ser humilde não é ser bonzinho. Ser humilde é ser inteligente, cara. É você saber que tem gente que é melhor que você. Então, aprende com essas pessoas, né? Evolui a partir dessas pessoas. A gente tem um princípio, né? Eu estabeleci 4 princípios na empresa. Além da nossa carta de valores, eu estabeleci 4 princípios na empresa. Muito baseado no que eu vi na Disney, né? É lógico que os princípios da Disney são das Disney e os meus são os meus. Claro. Né? Mas no momento em que aconteceu um problema na empresa, eu fiquei olhando e falei, acho que isso aqui aconteceu. Porque a gente tem a nossa carta de valores, mas ela não direciona para isso. Então, eu peguei e sentei lá no momento de reflexão, falei, vou escrever princípios, para as pessoas tomar decisões baseadas em princípios, né? E aí eu fiquei refletindo sobre os princípios da empresa. Aí eu coloquei lá, humildade. A sequência é humildade, curiosidade, capricho e velocidade. Eu vou explicar cada um deles, porque tem que ser a sequência. Humildade é o seguinte, se eu não cheguei onde eu quero chegar, eu tenho que ter humildade para falar que eu não sei o que eu preciso saber. Senão, eu já tinha chegado onde eu quero chegar. Então, eu tenho que ter humildade para olhar e falar, poxa, por que eu não estou fazendo 100 milhões de reais por ano ainda? Porque eu não sei fazer, porque se eu soubesse, eu já teria feito. Tinha feito. E uma coisa importante, né? Desculpa te interromper, Marcelo, mas acho que é importante para quem está nos ouvindo, humildade não é coitadismo. Não, né? Não é nada disso. Eu sou tão coitadinho. Não é nada disso. Vitimismo é uma coisa que para mim não combina. Não é nada disso. É humildade de olhar e falar, cara, por que eu não fiz 100 milhões? Porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria feito. Preciso aprender, preciso buscar quem sabe. Isso. Aí vem a curiosidade. Pô, eu não sei, mas eu sou curioso. Deixa eu descobrir como que faz. Então, curiosidade. Aí depois tem o capricho. Por que o capricho? Porque entra naquilo que você falou. Porque se você quiser perfeição, você não vai conseguir nunca. Feito é melhor do que perfeito. Mas não é feito de qualquer jeito. Faz o melhor que você puder. Aí é Cortella, a frase do Cortella. Eu falo, né? O que é capricho? Faz o melhor que você pode, né? Na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Entra a história que você acabou de contar aqui pra gente dos vídeos do McDonald's, né? E por fim, a velocidade. Testa rápido, erra rápido, aprende rápido, né? Então, esses 4 viraram princípios. Faz total sentido. Isso. Então, humildade. Eu tenho que ter humildade. O começo é humildade. Não, e assim, né? eu não enxergo, assim, tem gente, hoje mesmo eu recebi uma mensagem, ontem recebi uma mensagem do Jorge, o fundador da Oakberry. Pô, Xerto, você não sei o que, você é fundamental, você é bárbaro, você é o melhor, você é o melhor. Eu falei, Gil, numa boa, eu chamo ele de Gil, né, que é o apelido de criança dele, assim. Gilzinho, eu não me sinto com essa bola toda não, cara, sinceramente, não é frescura, com você eu não preciso de frescura, eu não me sinto com essa bola toda não, agradeço aí, você tá sendo gentil, mas eu acho que eu tenho tanto para evoluir, cara, eu tenho tanto para aprender, eu ainda tenho tanta coisa para fazer, eu ainda preciso desenvolver tantas habilidades, cara, que eu tô longe de me achar tudo isso aí, que as pessoas ficam me elogiando, cara, sinceramente, houve uma época, te confesso, com 30 anos de idade, que eu me achava o bambambam, o rei da balachita, coisa e tal. Cara, não sou não, cara, não sou não. E ó, uma coisa que eu aprendi com um franqueador americano, que, aliás, por culpa dele que eu quebrei, porque por culpa dele que eu montei minha editora. Eu montei minha editora para lançar o livro dele, que era um livro chamado Riqueza ao Alcance de Todos, não, Riqueza Dentro do Alcance. E era um cara chamado, como é que chamava ele, meu Deus do céu? Me deu um branco agora. Mas ele era o fundador de uma das grandes redes de franquia americanas, e eu aprendi com ele uma coisa que ele disse assim, ninguém é desimportante. Ninguém é desimportante. Você tem... Hoje de manhã eu tive uma conversa sensacional com o taxista que me trouxe, cara. Aprendi uma porrada de coisas. Um cara, sinceramente, não sei se ele tem primeiro grau completo. E ele me ensinou mais coisas, eu aprendi mais coisa com ele do que com muito PhD com quem eu já convivi. Cara. Que legal. Num papo de meia hora dentro do táxi. Que legal. Xerto, a gente vai caminhando pro fim. A gente tem um ritual. Falamos pouquíssimo de franquia aqui, falamos pouquíssimo. Acho que você vai ter que me chamar outra vez para vir aqui para falar de franquia. Vou ter que chamar outra vez. Tô até pensando em chamar você para fazer um treinamento lá, a gente montar um treinamento específico juntos, né? A gente tem um ritual aqui, o nosso ritual é qual comando a gente deixa para quem tá ouvindo e onde as pessoas podem te achar, tá? E eu sempre começo falando o comando do que eu peguei aqui. Mas antes de falar do comando que eu peguei até aqui, eu entendo toda a questão da humildade, mas para mim você é uma referência, e não é de hoje. Eu fico muito honrado. Você é uma com referência isso, minha de início de carreira.
quando eu comecei, você já era uma referência para mim. Você vê como eu tô velho, cara. Você vê como eu tô velho, cara. Você mas tá agora vendo? é muito maior do que eu. Tá velho, tá com energia, tá feliz, né? Sem Tá dúvida. feliho, tá velho. Eu tá adoro o que eu velho faço. Velho não, cara. né? Velho não, mas você tem eu uma acho idade avançada, né? 70 Com todo anos, respeito, 70 anos é um velhinho, 70 anos é um velhinho. Mas tá com energia, tá feliz, e é isso que é Marcelo, importante, acho né? que esse é um ponto fundamental. Eu, sinceramente, nesse ponto me considero um felizardo e acho que você também é, cara. Eu amo o que eu faço, né? Hoje mesmo no almoço me perguntaram se você pensa em se aposentar algum dia? Não. Eu provavelmente, se depender de mim, eu não vou morrer numa cama de hospital, eu vou morrer numa mesa de reunião, cara. Assim, é aquela coisa que vai ser assim, eu quero trabalhar até o último dia da minha vida, se eu puder. Eu tenho domínio sobre o que vai me acontecer. Pô, você falou disso, cara, eu fui lembrar, hoje é dia 2 de maio, né? A gente tá gravando dia 2 de maio, não vai no ar no dia 2 de maio, Mas a gente tá hoje é gravando dia 2 de 2 de maio. maio. E ontem foi dia 1º de maio, né? E dia 1º de maio, além de ser o dia do trabalho, é o dia que o Ayrton Senna... É verdade, né? cara, é verdade. E ele morreu fazendo o que ele queria, né? Pra Morreu gente foi triste, mas ele morreu fazendo o que ele amava. morreu né? fazendo o que ele queria, do jeito que ele queria, cara. Assim, sinceramente, acho que a morte dele me deixou... É muito engraçado, porque é uma coisa... Eu aposto que você lembra onde você estava. Eu lembro, eu sempre falo isso todo 1º de maio. Eu lembro exatamente onde eu estava quando eu recebi a notícia da morte, do acidente e da morte dele, cara. Eu lembro exatamente onde eu estava. Quer dizer, então, é uma coisa marcante para uma geração inteira, né? Pô, e até somos de gerações diferentes e fomos impactados. Mas esse cara, ele morreu como ele viveu, cara. Assim, acho que fazendo o que ele gostava. E eu me considero um cara abençoado, privilegiado. Eu faço o que eu gosto de fazer. E mais importante, com essa história de conseguir delegar, de aprender a delegar, dentro da minha empresa, de forma geral, evidentemente, isso não é verdade 100% do tempo, mas de forma geral, eu faço o que eu gosto. E eu faço aquilo em que eu sou bom. E eu reconheço que eu sou bom. E reconheço que tem uma porrada de coisas nas quais eu não sou bom e que são fundamentais para a minha empresa poder andar. Por isso mesmo eu tenho 6 sócios maravilhosos, cada um muito mais competente do que eu em alguma coisa e com muita humildade para ouvir, para debater, para conversar e para acatar opiniões divergentes. Que legal, que papo gostoso. Ó, meu comando é o seguinte: trabalhe o negócio, tá? Também no negócio, mas trabalhe o seu negócio, né? Olhe o seu negócio além de uma perspectiva de tá na cozinha, né? Entenda que o dinheiro é feito no salão, né? Então trabalhe o negócio, olhe pro teu salão, dentro dessa metáfora, olhe pro teu salão, olhe pros seus canais de aquisição, como seu cliente está sendo atendido, né? Então trabalhe o negócio e trabalhe também no seu negócio, ou não trabalhe no seu negócio fazendo atividades de baixa alavancagem, trabalhe o seu negócio com as atividades de alta alavancagem. Esse é o meu comando, tá? Agora, qual comando você deixa? O meu comando. O meu comando é o seguinte, cara, eu vejo, a gente está vivendo um momento de polarização política, de politização de tudo é politizado, até o filme do Oscar, se ganhou, se não ganhou o Oscar, aquilo vira uma coisa de guerra de uns contra outros, coisa e tal. Foca naquilo que você consegue controlar. Aquilo que o Lula disse, que o Bolsonaro disse, que o Alexandre Moraes, você não tem o menor controle sobre o que eles dizem ou o que eles fazem. Então, foca naquilo que está sob o teu controle. Não perde tempo, não perde energia, não perde foco, se desgastando, se consumindo com coisas que você não consegue controlar. Foca no que você consegue controlar e aí dá o melhor de si. Nisso você dá o melhor de si. O resto, deixa acontecer. Eu não sou um alienado, eu sei que a política interfere na vida de todos nós, mas eu consigo controlar o que o Lula está fazendo, o Haddad está fazendo, o que ele disse, o que não sei o quê, e o Papa que morreu, lamento muito, eu gostava muito desse Papa, é um cara sensacional, mas eu não vou ficar chorando e focando e assistindo 10 mil vezes o enterro dele, porque eu tenho coisas mais relevantes para fazer. Eu foco naquilo que eu consigo controlar. Problema que eu não consigo resolver, já não é problema. Né? Para mim está resolvido. Isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe diz assim, problema que você não consegue resolver, considera resolvido e pula pro próximo, até chegar num que você possa resolver. E aí, nesse, você atua da melhor maneira possível, dando o melhor de você nesse negócio. Mas não perde tempo com bobagem que você não consegue controlar. Não é bobagem, mesmo com coisas sérias que estão fora do seu controle. Que legal. Chertow, quem quiser te achar, como que te acha? Quem quiser me achar, eu tô no Instagram, Marcelo Scherto, tudo
junto. Nós temos um site da Xerto, que é o xerto.com.br. Então, acho que são os dois caminhos mais fáceis de me achar. Estou no Facebook também, mas, sinceramente, entro muito pouco. Estou no LinkedIn também. Eu também entro muito LinkedIn, pouco. Assim, acho que o LinkedIn é muito útil para quem está buscando emprego, coisa e tal. Talvez eu não saiba usá-lo da forma adequada, mas, sinceramente, eu estou muito mais presente no Instagram. E aí é muito... Porque a conta da Xerto só fala de negócios, só fala de franquia, expansão, coisa e tal. A conta do Marcelo Xerto fala da minha grande paixão, que são as viagens de bicicleta, fala de neta, até fala de negócio, até tem coisa de negócio, mas não é esse o grande foco. Então, ali eu estou mais quem eu sou, cara, né? E não tanto o que eu faço. Ali é mais quem eu sou. Então, acho que ali é um caminho. Xerto, eu queria agradecer. Eu estou muito feliz. Papo gostoso. Eu espero que seja útil para quem está nos ouvindo. Com certeza foi útil. Papo gostoso. Ver você aqui com 70 anos, né? Com essa alegria, né? Com essa lucidez, né? Com essa lucidez, batendo um papo, falando de gestão de uma maneira agradável, entendendo projetos que você já trabalhou. É muita história para contar, eu vou te dizer uma coisa, eu tô com 70 e tenho certeza, eu tenho muito mais planos e sonhos hoje do que eu tinha com 30, cara. Eu não sei se eu vou ter tempo para executar tudo, mas eu tô focado no futuro, eu não tô olhando pro passado, eu não tenho nostalgia nenhuma. Bom era em 1900 e não sei. Bom é agora, Bom né? é agora, melhor vai ser o ano que vem, cara. Assim, melhor é para frente. Que legal. Obrigado, né? Já era uma inspiração, agora ficou uma inspiração ainda maior. Obrigado mesmo por estar aqui. Te agradeço a gentileza. É isso aí pros comandantes que estão assistindo, a gente vai ficando por aqui, ó. Comenta aqui o que você achou desse episódio, encaminha ali, se você acha que ele pode servir para alguém, útil para alguém, já encaminha ele. É isso aí, valeu.